Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Sextou, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde sim, sexta-feira, dia 10 de 2025, dia 10 de outubro. Sejam todos bem-vindos ao último programa da semana, dessa semana abençoadíssima por Deus aqui, e que Ele continue abençoando o restante aí do seu dia. Já passamos uma hora a mais da metade desse dia, que o restante dele seja plenamente abençoado para você, onde quer que você esteja, na sua casa, indo para o trabalho, voltando para casa, enfim, na rua, onde é que você esteja aí, no centro da cidade ouvindo a gente, na viatura da polícia, na viatura da SMTT, na viatura da Polícia Civil, no grupamento de bombeiros militar, 7º grupamento de bombeiros militar, na unidade de emergência do Agreste, no hospital regional, nas UPAs, nos postos de saúde, qualquer lugar que você esteja, que as mãos de Deus sejam estendidas até você e que você tenha um restante de dia muito abençoado, que você cumpra o seu mistério, cumpra o seu ofício, o seu trabalho com esmero, com gratidão, com satisfação, né? Então, que seja assim, né? Quero registrar aqui, inclusive, meu agradecimento aqui ao pessoal aqui da Receita Federal. Eu estive lá hoje pela manhã, muito bem atendido, pela Amanda, que é sempre bom a gente registrar o nome das pessoas, pela atenção e presteza com que fui atendido ali naquela unidade, tá? Se você, aliás, se você não sabia, tá, gente? Tem um programa do governo aí que tá dando um desconto em alguns impostos que você, porventura, possa ter atrasado, quiser negociar, faça como eu, você tem desconto até de 50%, vai lá, corre, para você conseguir se regularizar. Afinal de contas, vem uma reforma tributária aí em 2026 e pode pegar muita gente de surpresa. Não seja pego, pelo contrário, aproveite as oportunidades que você tem para poder regularizar a você e a sua empresa junto ao fisco, tá certo? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. É assim que a Bíblia diz, né? Muito bem, hoje, a temperatura agora em Arapiraca, 28 graus. Não chove, possibilidade de chuva em 25%, né? Umidade relativa do ar em 60%, ventos a 19 km por hora. Esse é o clima hoje em Arapiraca, sexta-feira. E sábado, amanhã, 29 graus, possibilidade de chuva em 30%, umidade relativa do ar em 70% e ventos a 21 km por hora. Gente, quero falar para você de um negócio muito bacana que vai ter amanhã, o Bazar das Protetoras de Arapiraca, tá? O Bazar é um bazar solidário que acontece aqui no Largo Dom Fernando Gomes, no centro, ao lado da Concatedral, tá? É amanhã, dia 11, das 8 ao meio-dia, as formas de pagamento Pix, dinheiro ou cartão. São itens novos e peças a partir de R$5, promovido pelas Protetoras de Arapiraca. Quem é esse grupo? Esse grupo são feitos de meninas que acolhem animais de rua em situação grave, cuidam deles, colocam para adoção, e toda a renda é revertida aí para o grupo Protetoras Arapiraca para pagar suas despesas médicas, veterinárias, junto às clínicas que também fazem parte do projeto, tá bom? Então, um abraço aí à Jordana e a todos que fazem aqui o grupo Protetoras Arapiraca. E olha, se tu quer viajar, já mandei aqui para Paula Salles, né? Primeira dama do Dr. Aquiles Lima, as promoções aqui da Coringa Tour para Gramado, Rio Grande do Sul, Natal Luz. Isso, gente, olha só que garapa, viu, Aquiles? Vai passar o Pix agora. Hotel Golden Tulip em Canela, duplo triplo, 10 de 262,30. Esse hotel é muito bom, eu conheço, tá? Tem o Double Tree também, by Hilton Caracol Canela, duplo triplo, 10 de 283,10, tá? Saindo de Maceió, tá? Então, assim, é muito bacana. A Coringa Tour tem mais de 30 anos de mercado e aí
você vai viajar na melhor companhia. Aliás, para onde quer que você queira viajar, a Coringa Tour tem um pacote para você e com acompanhamento especializado. Você não vai se importar com conexão, com nada. É só comprar a passagem, arrumar a mala e ir embora. Quer informações? 991417000. 991417000 é o WhatsApp da Coringa Tour. Não compre passagem pela internet sem antes consultar as condições e os preços da Coringa Tour. Eu confio, né? Ainda não viajei esse ano, mas ainda o ano não acabou. Então, quem sabe não me junto aqui com a família do Aquiles, nós vamos passar o Natal Luz em Gramado e Canela, agarrado com o Papai Noel, tomando chocolate quente. Ai, tá, rapaz. Pois é. Muito bem, sem mais delongas, o homem voltou depois de uma temporada fora, estava na faixa de Gaza negociando a paz de Israel com Jerusalém. E aí, o cara tá aqui. E o que ele escolheu para falar? Tromboembolismo venoso na gestação. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes do programa. Você que está tanto na rádio quanto na internet. Seja bem-vindo. Vamos a mais uma discussão aqui de alguns assuntos. Com a alegria de sempre, nosso amigo André Peps. Vamos falar um pouco hoje de um assunto que eu acho bem interessante, que é incomum, pouco incomum, mas que acontece em alguns pronto-socorros da cidade, principalmente maternidade, e que às vezes deixa, lógico, numa situação bem difícil os envolvidos. Por quê? Uma trombose numa pessoa normal já é uma coisa que assusta, uma trombose numa gestante já é uma coisa que assusta duplamente, porque envolve não só duplamente, como a família, né? Envolve toda uma expectativa com relação à mãe, ao bebê, aos familiares, que todos esperam, todos anseiam pelo nascimento daquele bebê e pela segurança dele, bem como pela segurança da mãe. Então, algumas coisas eu achei legal para a gente trazer aqui, para a gente conversar sobre esse assunto e para as pessoas se informarem mais, como sempre, a gente, Saúde em Foco, trazendo e informando o nosso povo de forma acessível, para que todo mundo, tendo conhecimento, consiga procurar um tratamento mais cedo, uma avaliação mais cedo, para que a paciente, né, o bebê, sintam o problema dessa enfermidade, que é a trombose em gestante. Perfeito, doutor Aquiles. Nós aprendemos com você aqui ao longo desses 6, 7 anos que você está aqui com a gente, que tromboembolismo e trombose é a mesma coisa, né? Então, a gente já ouviu muito, quer ver, não tem quem não aprendeu o que é trombose na Covid. Todo mundo aprendeu. Foi na porrada, né? Mas todo mundo aprendeu o que era uma trombose, que era o principal fator de agravamento daquela doença. Tanto é que aí nós fizemos uso das heparinas, com muita frequência, aquela injeçãozinha que dava na barriga, que é os anticoagulantes, para que não viesse a provocar esse tromboembolismo e pudesse trazer maiores problemas para não gestantes. Para gestantes ainda era pior. E vai a pergunta. O que é? A gente já aprendeu aqui com você também que o trombo é a formação de coágulos, né? Ou seja, um entupimento nas artérias. A gente aprendeu isso aqui com você ao longo desses anos todos. Ou seja, tromboembolismo é uma formação de coágulos ali. Isso. E por que ele é uma preocupação especial na gestação? Vamos lá, André. A gente sempre tem a prioridade, lógico, de salvar os dois, né? Salvar a mãe, salvar o feto. Lembrando que a mãe, o feto depende dela. Então a mãe, a gente tem uma prioridade assim ímpar para poder que ela esteja bem, para poder a gente conseguir dar o melhor para o feto. A trombose, que é a coagulação do sangue, ela pode virar embolia quando um pedaço daquele coágulo ele solta, a maioria das vezes é da perna, que ele solta uma trombose na perna e navega, ele vai navegando pelo sangue até chegar no coração, do coração vai para o pulmão. E aí ele deixa de ser uma trombose para ser uma embolia pulmonar, porque aquele pedacinho é chamado de êmbolo. Então a embolia pulmonar vem do êmbolo, o pedacinho de trombo que se soltou da perna e foi até o pulmão e obstruiu a passagem de sangue para o pulmão. Esse sangue é que leva oxigênio, levando à complicação da vida da mãe. E por que isso complica muito na gestante, André? Naturalmente, a gestante é 2 em 1. Então, ela modifica tudo na vida dela. Quem já foi mãe, quem tem esposa, filha que está grávida, já tem essa noção de tanta coisa que muda no dia a dia da gestante
falando da parte médica, a gestante ela é uma bomba inflamatória. Que tipo? Todas as alterações hormonais que existem na gestante aumentam a possibilidade dela de ter trombose. Que tipo? Quer dizer que toda gestante tem trombose? Então, não. Quer dizer que quem é gestante tem uma chance maior de desenvolver trombose do que quem não está gestante. Em uma das partes é por conta das alterações hormonais que acontecem na gestante, que isso aumenta a viscosidade do sangue, fazendo com que o sangue fique mais grosso. E essa possibilidade do sangue ficar mais grosso aumenta o risco dele coagular na veia. É por isso que gestante tem um risco aumentado para ter trombose. Isso é um fator químico, que é um fator hormonal que altera a configuração do sangue da paciente, mantendo ela com um estado que a gente chama protrombótico, ou seja, a paciente tem uma chance maior de ter trombose quando ela está gestante, principalmente nos últimos meses, que chama trimestre, nos últimos 3 meses da gestação. Isso é um fator químico. E o fator mecânico também existe, André. O que é um fator mecânico? É um fator que não é do organismo da paciente. Em que sentido? De hormonal. Não está ligado a isso. É uma compressão que existe, natural, em que o útero, crescendo com o feto dentro dele, vai fazer com que ele comprima ou aperte as veias que voltam das pernas até o coração. Essas veias das 2 pernas se juntam, se unem, formando uma veia comum, que passa na parte de trás, indo para as costas do paciente. Mas passa por trás do útero. O útero, ele crescendo, acaba apertando, imprensando essa veia, fazendo com que a velocidade do sangue diminua bastante. Aí você imagina o cenário, o sangue que já está grosso, com dificuldade de retornar, já vem mais lento. E ainda o útero comprimindo essas veias, faz com que a velocidade do sangue diminua mais ainda. E isso aumenta demais o risco da paciente desenvolver uma trombose, justamente por conta dessas alterações, tanto hormonais quanto mecânicas. Existe uma outra alteração que pode surgir na gestante, sem que ela saiba, que já existia antes da gestação, mas que pode complicar durante a gestação. Existe sim, André. É uma alteração anatômica, é uma coisa que nasceu com a gestante, mas ela não sabe porque até hoje nunca teve complicação, que chama síndrome de Cocket ou síndrome de May-Turner. O que é esse palavrão? É quando uma artéria, que é um vaso sanguíneo, que leva o sangue até as pernas, aperta a veia da perna esquerda, que traz o sangue de volta para o coração. Quando ela aperta, André, além da compressão do útero, além do efeito do hormonal que a gente já viu aqui, que deixa o sangue mais grosso, ainda tem uma artéria que aperta a veia, reduzindo mais ainda a velocidade do sangue, levando com que ela aumente em muito a possibilidade dessa trombose. Tá. Outra coisa, doutor, que é importante aqui, é mandar um abraço aqui da Neide. A Neide diz assim: boa tarde, meu amigo, olha quem tá aí, o doutor Aquiles, que saudade, sempre jovem, né? Sempre jovem, por isso que eu falo que ele nunca vai ficar velho, sempre bonitão, com todo o respeito. Eu também tô com saudade do doutor, que é ali perto do regional, eu esqueci o nome dele. Mas meu amigo André Pepe sabe quem é que tô falando, né? Vou fazer a vinheta do meu amigo doutor Aquiles daqui a pouco. Boa. Obrigado, Neide, pela audiência de sempre. Obrigado, Neide. Doutor, quais são os principais fatores de risco que tornam as gestantes mais suscetíveis ao desenvolvimento da trombose? É a gravidez em si ou é o estreitamento das veias por conta da pressão nas pernas, nos órgãos inferiores, ou é a mistura dos dois? Boa. Então, falamos logo no começo agora com relação à parte mecânica e à parte hormonal, né? Alguma coisa pode piorar isso. A gente até comentou que a gestante é uma pessoa que ela está tendendo a ter uma trombose. Ela tem uma tendência maior, um risco maior de ter trombose. Além disso, desses fatores que a gente já comentou aqui, tem algumas coisas que podem piorar e aumentar mais ainda a chance? Tem. As gestantes, por exemplo, que não fazem acompanhamento com o pré-natal, que devem fazer,
obrigatoriamente a gestante deve fazer acompanhamento pré-natal. E tem no SUS e é de graça. Tem no SUS e é de graça, então não adianta a gente imaginar que a pessoa não faça essa avaliação, mas tem sim. Então, a gestante que faz o pré-natal e ela aumenta demais o peso, ou seja, ela ao invés de ganhar o peso adequado para ela ter uma gestação sadia, ela ganha 10 quilos a mais, 20 quilos a mais daquilo que era para ela ganhar, a obesidade piora ou aumenta o risco dela desenvolver trombose. Mais alguma coisa piora com relação a isso? Sim, a gestante que fuma, a gestante tabagista, e a gente pode imaginar como é que a pessoa é gestante e ela fuma. O vício não é à toa, entendeu? Apesar de a mãe saber que o cigarro prejudica o bebê, mas tem vícios que são muito difíceis de serem largados, precisam de um tratamento, um acompanhamento psicológico muito importante, um acompanhamento familiar, um acompanhamento médico muito, muito de perto para ajudar essa paciente a largar um vício que não é fácil, André. Uhum. Quem fuma sabe que não é fácil largar, mas também não é impossível. Uhum. Então, a obesidade pode piorar a chance de trombose na gestante? Sim. O aumento de peso inadequado, excessivo, para que ela tenha um bebê saudável, pode piorar a trombose. O uso de tabagismo pode piorar a trombose. O diabetes pode piorar o risco de ter trombose, com certeza, porque além de existir todas as alterações que a gente comentou, o diabetes também inflama o corpo da paciente, mais do que já é inflamado na época da gestação. Uhum. Então você imagina todo o cenário que pode piorar, aumentando a chance dessa paciente, dessa gestante ter uma trombose. E a boa parte das vezes, André, esses são os fatores assim que pioram, em sua maior parte, o tabagismo, a obesidade, o diabetes. A pressão alta nem tanto, mas esses três são os três maiores que têm uma maior possibilidade de risco. Levando a isso, além disso, ainda tem um outro que é o sedentarismo, mas isso aí, para gestante, é meio difícil, porque mulher, quando descansa, carrega pedra, né, amigo? Uhum. Então, mesmo gestante, mulher faz tudo. Mulher é uma máquina de fazer tudo. Então, mulher é guerreira, é forte. Então, mesmo a gestante, com 8 meses, 9 meses, mulher está fazendo tudo. Ela só não consegue fazer aquilo que realmente é impossível ela fazer. Mas tudo que tiver ao alcance dela, ela faz. Então, mas o que geralmente, esses três fatores são muito importantes, fora aqueles fatores hormonais e mecânicos que eu falei, o tabagismo, o diabetes e a obesidade, são capazes de piorar ainda mais esse cenário, aumentando o risco da gestante ter uma trombose. Nesse período, principalmente período do terceiro trimestre, que é quando o útero aperta mais essas veias. Uhum. Doutor, quais são os primeiros sinais e sintomas que podem indicar um quadro de trombose em gestantes? Aí foi muito importante você perguntar, André, porque o que é que acontece boa parte das vezes? Mulher é muito resistente à dor, André, muito resistente. 9 vezes mais que nós. Exatamente, entendeu? Então você só imagina, as alterações que estão acontecendo na mulher, ela vai associar sempre a alguma coisa. Foi um esforço que eu fiz a mais, foi um peso que eu peguei a mais, foi um mau jeito que eu dei na minha coluna, ou na minha perna, ou na minha coxa. E a gestante, a maior parte das vezes, os casos que eu já acompanhei de tromboses em gestantes, boa parte das vezes ela veio até mim por uma trombose extensa. O que é isso? Uma trombose muito grande. A paciente praticamente, a perna esquerda, que a maioria das vezes que eu tratei foi nessa perna, a perna esquerda dava 2 ou 3 da perna dela, na perna direita. Então inchou bastante e muita dor na perna. Aí realmente a gestante procurou o obstetra encaminhou para o vascular e a gente conseguiu diagnosticar e tratar essa paciente, porque ela teve o filho dela, graças a Deus, muito bem. Então, os sintomas que mais queixam as gestantes são o edema, que é o inchaço, a dor, muitas vezes desproporcional ao tanto que está inchado, e o desconforto exatamente naquela perna. Não é frequente, na verdade é raro você encontrar trombose nas 2 pernas, André. Quando uma gestante reclamar de uma perna apenas, é importante que ela seja examinada inicialmente pelo obstetra dela. Após isso, se ele achar conveniente, pedir a avaliação da vascular para que a gente possa diagnosticar uma trombose, por todos esses riscos que a gente já falou.
A maior parte das vezes, essa dor é unilateral, ou seja, ela sente a dor apenas em uma perna, a perna incha, piora sempre quando vai caminhar, melhora ou alivia um pouco mais quando ela está com a perna para cima. Então, a maior parte das vezes, os sintomas principais são esses: o dor, o inchaço e a dificuldade para manter assim, posições em pé e caminhando. Esses geralmente são os sintomas mais clássicos da gestante com a trombose naquela perna. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui, vamos para o intervalo e na volta a gente continua falando com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, sobre esse tema. Tromboembolismo venoso na gestação, trombose na gestação, né? Tem alguma dúvida? Manda sua dúvida para cá. Estamos ao vivo no nosso chat aqui no NN Play, nosso canal no YouTube. Manda sua dúvida para cá que o Dr. Aquiles vai tirá-la ao vivo e em cores. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
Vamos lá, Gadi, boa tarde. Doutor Aquiles, aquele abraço em nome da família Gadi, da Hospital Solidário, que Deus abençoe. Saudade, né? Porque assim, eu sou passar tanto tempo fora, conhecendo os países afora, eu sei que é estudando, trazendo mais novidades pra gente, mas quando você vem é uma alegria, né? Não estou lhe vendo, mas estou lhe ouvindo. Não estou com tempo de assistir no NN Play, mas estou aqui ouvindo vocês. E parabéns, e que bom essa sexta-feira maravilhosa desse tema, o senhor falando disso aí, das mulheres que precisam ouvir esse programa para aprender muito na gravidez, né? Um abraço, um beijo da família Gadi e da Edneuza também, aos Monotérios Solidários, viu? Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando vocês. Valeu, Edneuza, um abraço aqui a todos o Manuel Teles, do bairro Cacimbas, também Primavera, São Luís 1 e 2, todos que estão ali nas adjacências ali, que estão sempre ligados ali na gente, tá bom? Um grande abraço para você. Vamos aí a mensagem da Neide. Vamos lá, Neide, com vinheta e tudo. Boa tarde, doutor Aquiles, tudo bem? Sempre jovem, né? Olha, quero tirar uma dúvida, por favor, já que está falando dos ossos, né? Do corpo. Eu estou sentindo ultimamente uma dor muito forte nos quartos do lado esquerdo. Queima, arde e dá muita chuchada e tem hora que eu não consigo nem andar direito. Pode crer, eu não estava sentindo isso. E agora estou sentindo. Será que é o quê, doutor Aquiles? O senhorito pode me falar, por favor? Nos quartos do lado esquerdo, dói, queima e arde. E tem hora que está empatando até de eu andar. E aí, doutor Aquiles, será que é por conta da minha doença? Pode ser também? Aquele abraço, uma boa tarde. Já fiz a vinheta. Muito bem. Aquiles, ela tem lúpus eritematoso sistêmico, é tratada com o nosso querido amigo Dr. Vinícius Menezes. E aí a resposta é com um especialista. Que bom lhe ouvir. Tinha tempo que a gente ainda não tinha escutado essa vinheta sua. Mas, vamos lá. Com relação às dores que você falou, o lúpus tem possibilidade de causar esse tipo de dor, principalmente nas articulações. Ele tem sim, essa doença é uma doença autoimune, né? O próprio corpo é quem gera. E a doença pode comprometer vários sistemas, ou seja, vários locais do nosso corpo. Um desses locais podem ser as articulações, que são as juntas, que é popularmente conhecidas. Nesse local do quadril, pode ser do tornozelo, do cotovelo, dos ombros, entendeu? Da coluna. E aí o paciente pode ter várias dores articulares, até em locais diferentes, em juntas diferentes, por exemplo, na junta do tornozelo, no joelho esquerdo, junta direita, ombro esquerdo, entendeu? Isso pode ser por conta da sua doença, sim, tá bom? Então, até alguns medicamentos utilizados para próprio tratamento do lúpus também podem gerar algumas, em efeitos colaterais do medicamento, pode acontecer de ter dor articular assim também, viu? O ideal é você se aconselhar realmente com o Dr. Vinícius para ver se essas dores permanecerem dessa forma, a gente vê a possibilidade de adequar o tipo de medicamento que a senhora está utilizando, até o tipo de atividade física que a senhora pratica, para poder lhe ajudar nessas dores aí, a senhora poder manter uma atividade física boa, até boa para as articulações, tá bom? Perfeito, tá respondido aí. Vamos lá, doutor, então, como é feito o diagnóstico do tromboembolismo venoso durante a gravidez, considerando as limitações do uso de exames radiológicos? Joia. Então, suspeitado da parte clínica, a gente precisa também viabilizar, não o diagnóstico apenas da mãe, né, mas de complicações do feto também, André. Uma vez que uma trombose, o êmbolo, também pode ir, além de ir para o pulmão, ele também pode comprometer a placenta, que é o local onde o bebê está ligado, dentro do útero. Então, esse tipo de complicação pode obstruir a oxigenação também da placenta, levando a um risco de parto prematuro, ou até de complicações realmente de oxigenação para o feto. Então, é muito importante que esse diagnóstico seja feito logo e tratado logo, que quanto mais cedo começar o tratamento,
menos complicações ele pode gerar para a gestante e menos complicações e riscos de óbito, até de morte para o bebê. Então, hoje o exame assim mais eleito como seguro é o ultrassom com Doppler, que se faz dos membros inferiores ou geralmente do membro acometido, aquele membro que está daquela forma como a gente comentou, uma perna inchada, dolorida, que piora quando ela vai andar. E exames laboratoriais também, André. Podem ser usados outros exames de imagem também. Lembrando que alguns exames eles emitem radiação. E aí vai depender um pouco do bom senso. Eu explico já com relação a isso. Mas dos exames que você falou, o diagnóstico pode ser feito pelo ultrassom, que é mais seguro e é mais fidedigno realmente. Eu posso pedir alguns exames laboratoriais e eu vejo alguns colegas às vezes pedirem o que chama de dedímero. Eu já tive uma gestante que chegou até no consultório extremamente preocupada porque ela chegou com um exame de dedímero na mão dela muito alto. Então, alto para o valor de referência, podemos dizer assim. E ela ficou extremamente assustada, porque aquilo ali, para ela, era uma coisa que, eu acho que da época do Covid, que a gente tinha muitos dedímeros solicitados para poder chegar num diagnóstico provável de embolia pulmonar. E aí ela chegou com o dedímero, que pode ser solicitado no laboratório, uma coleta de sangue. Esse exame, ele é de grande valia, André, mas ele também pode deixar a gente mais preocupado do que, às vezes, o necessário. Por quê? Alguns fatores podem aumentar o dedímero. A gestação, por si só, já é um fato que pode subir esse valor desse exame. Então, a gestante, principalmente nos últimos 3 meses, ela pode ter o dedímero aumentado sem ter trombose. Então, só pedir o dedímero não é um diagnóstico de trombose em gestante. A gente pode solicitar o dedímero, porém, nessa fase de gestação ou na gestação, é uma coisa que não é um fechamento de diagnóstico mais preciso. Então, o ideal é suspeitou clinicamente, ou seja, passa pelo médico. Se tiver a clínica bem suspeita de trombose na gestante, é solicitado de preferência um ultrassom com Doppler do membro que está com aquela característica de dor e de inchaço naquela gestante. O ultrassom pode ser uma suspeita em, digamos que a paciente tem a trombose e a gestante evoluiu com a embolia pulmonar. Pode acontecer numa embolia pequena, por exemplo, e a gestante começar a sentir cansaço, por exemplo, mesmo tendo a trombose, com a suspeita de trombose começar o cansaço, pode. E aí, nesse caso, a gente pode lançar a mão de outros exames para poder fechar um diagnóstico de embolia pulmonar também, André, porque a embolia pulmonar pode levar um risco de óbito para a mãe. E aí, realmente, nós teríamos mãe e bebê complicados. Então, pode ser a cintilografia, que a gente chama de ventilação-perfusão? Pode. Esse exame, que parece um palavrão aí, ele diminui, ele tem radiação também, só que diminui o tipo de radiação para a gestante e para o bebê. A quantidade de radiação que existe nesse exame, bem como a angiotomografia, é pequena comparado a outros exames de imagem que tem radiação maior. Entendeu? Porque onde a gente vai decidir fazer isso aí? Se tiver realmente uma indicação expressa, que tiver uma necessidade realmente muito grande de se fechar um diagnóstico muito preciso para a gente iniciar um tratamento específico. Pode ser pedido, então, laboratorial, como dedímero, e imagem, ultrassom, angiotomografia, que a maioria das vezes é mais solicitada para poder fechar esse diagnóstico. Alguns pacientes já me perguntaram se eu podia fazer uma radiografia numa gestante. Pode. Existem alternativas que a gente pode usar, até um capote de chumbo para proteger o abdômen e fazer uma radiografia do pulmão da gestante. Para que isso é importante? Porque às vezes a gestante tem alguma alteração no pulmão dela que ela já tinha antes e que piorou agora no estado de gestação, uma vez que, lembrando, a mulher
tem um útero que vai aumentar demais, vai ampliar aquele abdômen, aquela barriga. Pode comprimir os pulmões. Exatamente, pode, na verdade não comprime, mas ele dificulta quando o pulmão ele se expande, se estica, entendeu? É como se fosse assim, eu fosse me espreguiçar, só que eu não tinha um espaço suficiente, eu ia me espreguiçar menos. Então é como o pulmão fosse se expandir na respiração e ele não conseguisse expandir todo, porque a pressão que existe dentro do abdômen, com o útero gravídico, ele dificulta essa expansão, principalmente se a paciente for obesa. Então é importante, pode ser feita a radiografia, o raio-x do pulmão? Pode, mas não fecha diagnóstico para embolia pulmonar, tá certo? Esse raio-x seria feito para a gente afastar a possibilidade de ter alguma alteração do pulmão da gestante que pudesse estar confundindo aquele médico que está examinando ela, para ele ver que o que poderia estar causando aquele cansaço não era a embolia, e sim uma alteração pulmonar. Mas para fechar diagnóstico realmente preciso, é um exame que a gente chama de padrão ouro, para embolia, a angiotomografia. Para trombose, o ultrassom, que é ultrassom com Doppler, para poder fechar esse diagnóstico direitinho, é mais seguro. Tá. O dedímero é um produto da degradação da fibrina, que é uma proteína presente nos coágulos sanguíneos. Um detalhe, é medido em nanograma por mililitro. Então, só de foco também é cultura, né? Doutor, uma pergunta. Geralmente, quando a gente fala de tromboembolismo na gestação, é claro que nós leigos, a gente sempre se volta para quem? Para a mãe, para a gestante. Isso. Mas uma pergunta, esse tromboembolismo, ele pode também passar para o feto? Então, esse trombo, se ele navegar pela corrente sanguínea, ele teria a possibilidade, sim, de passar ir para a placenta. Na medicina, a gente fala sempre assim, nem sempre, nem nunca, né? Então, é impossível, de todo jeito, 100%, que nunca pode passar um êmbolo pela circulação até o bebê. A gente não pode, eu não arrisco dizer que isso é impossível 100%, André, porque na medicina eu já fui surpreendido por algumas situações, mas posso lhe dizer, a maior parte das complicações são placentárias, que diminui automaticamente, é uma tabela, André, podemos dizer um efeito dominó. Eu prejudico aquilo que leva para o bebê, alimento e oxigênio. Então, se eu prejudicar aquilo, automaticamente eu estou tirando dele alimento e oxigênio. Então, se eu tiver uma embolia, digamos que eu tiver uma embolia maciça, uma embolia importante, que vá complicar ou que vá obstruir passagem de sangue ou troca gasosa na placenta, automaticamente eu estou fazendo isso para o feto, entendeu? Então, a complicação maior ou as complicações maiores que tem com relação à parte de embolia pulmonar são de complicações da parte circulatória para a placenta, automaticamente eu vou estar complicando o feto também. Tá. Outra pergunta, doutor, o tratamento ele pode ser realizado durante a gestação e que medicamentos são seguros para a mamãe e para o bebê? Então, André, alguns medicamentos a gente tem para tratar trombose em mulheres não gestantes. Mas nas gestantes, quais são os mais seguros? Medicamento para tratar a trombose chama de anticoagulante. Esses medicamentos, eles auxiliam o corpo a dissolver aquele coágulo. Então, o coágulo de sangue, o corpo vai usar aquele medicamento, a ação daquele medicamento, para dissolver, para o corpo ir dissolvendo o coágulo e a circulação possa voltar ao normal. Quais são os riscos maiores de se usar esses medicamentos anticoagulantes? São os sangramentos, a questão dos sangramentos. Por quê? Porque a gestante teria a possibilidade de sangrar, tanto com relação à parte de intraútero, quanto cerebral, quanto no intestino, quanto na urina. Esse tipo de sangramento pode existir. Os mais seguros que a gente pode utilizar até durante a gestação são as heparinas, que a gente chama, que são os anticoagulantes, que foi usado muito, inclusive, na época do Covid, para tratar as embolias pulmonares e as tromboses de membros inferiores que aconteciam nos pacientes. Os mais seguros são de heparina não fracionada, que a gente chama, que é uma heparina de baixo peso molecular. Essa heparina que a gente mais usa para poder tratar a trombose. Também tem que ser usada com reserva. Que tipo de reserva? Com cuidado, para que não exista um efeito que pode acontecer com o uso da gestação. Com o uso da heparina, pode acontecer um efeito, André, de baixar a plaqueta da gestante, por conta do uso da heparina para tratar a trombose.
Então é importante que isso seja acompanhado ou com o hematologista, com o cirurgião vascular e o obstetra, uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa levar segurança a essa gestante, para ela, durante a gestação, chegar a ter o bebê dela, mas não perder a saúde e o tratamento de forma adequada. Então, tem medicamentos antagonistas de vitamina K, que é o Varfarin, que a gente chama, mas normalmente, para a gestante, a gente não faz isso, justamente por conta da adequação com relação à parte de controle da coagulação. A maior parte das vezes a gente usa medicamentos que são, boa parte das vezes, a heparina, em virtude da segurança que elas trazem para o tratamento. Podem ser utilizados os medicamentos, por exemplo. Quem já teve familiar que tratou, que já soube, na época usou-se muito o Xarelto, né? Que, falando na medicação, o nome de Rivaroxabana. Sim. Usou-se a Rivaroxabana para poder tratar muito o Covid, mas para gestantes não dá para a gente utilizar esse medicamento, porque quando a gente quer usar um medicamento para gestante, a gente não quer que ele tenha o risco de passar a barreira placentária, e aí eu estaria anticoagulando o bebê. É lógico, não existe um estudo ainda categórico para afirmar isso de forma segura, que o medicamento não passa. Então, na dúvida, a gente prefere não utilizar para poder não levar um risco maior ao bebê e à mãe também na hora do parto. Uma vez que esse medicamento ele ainda não tem um antídoto direto. Por exemplo, a paciente estiver tratando uma trombose e de repente faz um parto prematuro. Vai entrar em trabalho de parto antes do tempo. Uhum. Esse medicamento, André, ele precisa ser suspendido, ou seja, parado de tomar ele uma semana antes de qualquer tipo de procedimento cirúrgico que você vai fazer. Uhum. Para poder você ter um tempo seguro e conseguir fazer o procedimento com mais segurança possível. Imagina se você está tomando e não tem esse tempo para você parar o medicamento. Então, o risco de sangramento é altíssimo. Já a heparina, não. A heparina tem medicamentos diretos, que chama protamina, que a gente consegue reverter o efeito dela, melhorando a questão de segurança com relação ao procedimento. Então, se eu tiver que fazer uma gestante com trombose, tratando com heparina, e ela entra em trabalho de parto prematuro e eu preciso realmente parir o bebê, eu consigo reverter a ação dessa heparina e conseguir fazer o parto, para só depois voltar ao uso da heparina para continuar o tratamento de trombose dela e de embolia pulmonar. Uhum. Lógico, cada caso é um caso, André. Assim, o seguro é o que se mais usa. É heparina de baixo peso molecular até a maioria das vezes a gestante parar de amamentar, para poder ela começar a tomar o medicamento oral como se ela não tivesse mais gestantes, para poder manter o tratamento. Lembrando que, para você dar um detalhe, toda gestante que teve trombose durante a gestação, ainda que ela teve o bebê, ela ainda tem, nas 6 primeiras semanas pós-parto, uma chance maior, até de 5 a 9 vezes chance de ter uma trombose nesse período, que é quando ela está recuperando ainda, voltando ao normal de todas as alterações metabólicas, de toda a alteração do útero, de aumento gravídico, para poder ela voltar ao normal no dia a dia dela. Uhum. Então, nesse período, precisa manter o uso da heparina, mesmo assim. Então, sempre manter o uso daquele medicamento que é mais seguro para a gestante e para o bebê. Até agora, por enquanto, é o que mais se usa. Pode ser usado outros esquemas de tratamento? Podem, mas aí a gestante teria que estar sendo acompanhada realmente muito de perto com essa equipe multiprofissional, sob o risco de talvez ela ter que fazer um trabalho de parto mais prematuro. Uhum. Doutor, gestante com histórico familiar de trombose na família, né? Uma questão genética. Sim. Elas precisam de um acompanhamento mais diferenciado, e quais são as medidas preventivas mais indicadas? Sim. A gestante que tem um histórico, André, a maioria das vezes a mãe teve, a irmã teve, então muito provavelmente essa gestante é portadora de uma alteração no sangue que chama trombofilia. Essa alteração, ela faz com que o paciente tenha uma chance maior de ter trombose por uma alteração da coagulação, entendeu? Então, se a paciente já tem esse histórico de familiar, ela deve ser acompanhada obrigatoriamente ou investigada também
pelo hematologista. A maior parte das vezes são eles quem fazem essa investigação. Lógico que isso não é de rotina, André, mas a maior parte das vezes quem tem essas trombofilias não tem só histórico de trombose. Ela tem, a maior parte das vezes tem histórico de abortamentos também repetidos. 2, 3 abortamentos, paciente antes da 20ª semana de gestação, essa paciente vai apresentar abortos repetidos. A maior parte das vezes, de 2 a 3 abortos repetidos, o paciente tem histórico disso já na família, que não consegue engravidar, que todas as vezes perde, ou quando consegue engravidar também tem histórico de trombose na família. Aí deve ser investigada e acompanhada, porque quem tem trombofilia pode ter bebê? Pode sim. E é muito importante que as pessoas saibam disso, porque às vezes essa informação pode chegar de forma errada para a paciente, dizendo que o fato dela ter uma trombofilia, ela não pode nunca na vida engravidar. Ela pode engravidar desde que ela seja acompanhada do início ao fim da gestação com uma equipe multiprofissional. Não dá para ser apenas com um tipo de médico, uma vez que ela tem alterações que podem gerar esses tipos de complicação, como a trombose, por exemplo, durante o período gestacional. E a última de hoje. Que cuidados simples, doutor Aquiles, podem ser adotados no dia a dia, como movimentação, hidratação, meias elásticas prescritas pelo médico especialista, que no caso aí é o angiologista, cirurgião vascular, para prevenir o tromboembolismo durante a gravidez? Então, vamos lembrar do que a gente comentou no começo, gente. Gestante não é doente, entende? A mulher, como eu comentei aqui, a mulher é um trator para trabalhar, para fazer tudo. A mulher é a alma da casa, então ela é quem comanda, a gerente é ela, entendeu? Então, como a mulher é muito ativa, com a gestação, se ela consegue fazer, André, que ela mantenha o tipo de atividade frequente desde que ela consiga fazer. Isso eu estou me referindo com relação a tudo, não só com relação às atividades diárias, mas como atividade física. Não quer dizer que ela não possa fazer uma academia, fazer uma fisioterapia, fazer um pilates, andar. Lógico que andar de bicicleta eu não aconselho muito com relação à parte de segurança, até para quedas, mas toda atividade em que ela possa manter o movimento ajuda, principalmente na velocidade da gente aumentar a velocidade de sangue de subida de volta ao coração. Como assim? Porque lembrando, a gente já comentou aqui em que a panturrilha e os músculos da coxa e principalmente da panturrilha tem a capacidade de injetar sangue de volta, com uma maior pressão de volta para o coração. Se a gestante caminha mais, se exercita mais e principalmente nos períodos em que ela fica em pé, parada, fazendo alguma atividade, ou sentada, parada, fazendo alguma atividade durante o dia, seria interessante que ao longo do dia ela utilizasse meia compressiva para ajudar na circulação nesse período. Quando seria o adequado usar essa meia? Boa parte das vezes o incômodo maior se dá quando o útero começa a tomar um volume maior. Então, a maioria das vezes, a partir do 5º mês. 5º, 6º mês, o útero já está num tamanho considerável e já começa a apertar imprensar as veias da pelve, e fazendo com que esses sintomas aumentem, piorem, surjam mais varizes na perna, aumente o inchaço das pernas, principalmente no final do dia. Então, o ideal seria manter-se ativa fisicamente, não ganhar peso ideal ou fora do ideal para a gestação da paciente, evitar fumar, manter o uso de meia durante o dia e, principalmente, ao sinal de alerta, procurar o médico obstetra dela, que alerta do inchaço na perna, principalmente em uma das pernas, procurar o obstetra o quanto antes, para que ela possa ser examinada e diagnosticada o quanto antes, para poder a gente fazer o tratamento dessa paciente. Perfeito. Conversei com o doutor Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, atende às segundas-feiras no Sindicato Rural o dia inteiro, Sindicato Rural Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro, em Arapiraca. Você já sabe onde é que fica o sindicato, é só ir lá, pagar a consulta, marcar com ele, tá? Atende também no seu consultório aqui no Metropolitan.
telefone fixo 3530-8440 e pelo WhatsApp você pode marcar pelo 99961-4310. Tá aí na tela, 99961-4310. E atende também São Sebastião a cada 30 Uma vez no dias. mês, Né? Tá em outro dia no sindicato ou só segunda? Só segunda. Só na segunda. Os demais dias no consultório. Detalhe, doutor Aquiles não faz mais parte da Unimed Metropolitana do Agreste. Você pode marcar suas consultas particulares no seu consultório ou então no Sindicato Rural em Arapiraca. 3530-8440 ou 99961-4310. Doutor Aquiles, obrigado por ter vindo. Excelente final de semana e até a próxima. Valeu, obrigadão. Segunda-feira eu vou receber a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. Tema ainda em aberto. Daqui para segunda-feira a gente fala para você o tema, tá bom? Boa tarde, bom final de semana. Deus abençoe a todos. Se beber, não dirija. Até porque não dá para beber mais não, viu? Porque tá tudo falsificado aí. Aí vai que tu toma um negócio desse aí e vai pra andar de cima. É melhor tomar, olha, faz como eu. Toma água mesmo, toma Coca-Cola. Entende? Porque o cara vai tomar bebida, bicho. Tomar um negócio estragado, eu vou dizer o negócio. Não? Então fica na tua, não bebe nada não. E deixa essa marolinha passar aí. Depois tu toma o que tu quiser. Eu não tomo nada mesmo, então tá tudo certo. Bom final de semana pra você. E até segunda, se Deus quiser. Tchau. Saúde em